Gente, eu esqueci de perguntar se foi de rato. Mas eu acho que já foi um combinado, né, do início, assim, de que a gente gravaria, até porque tem pessoas que precisam que seja gravado e tal. Acho que daqui a pouco a gente... Vou esperar só mais 2 minutos, né? Mas não é mais ou menos isso que tem aparecido? Sim, 20, 24. Acho que dá até para começar já. Até para começar, né? Gente, eu já peço desculpa antes de acontecer, tá? Mas toda vez que eu começo a dar aula, eu fico muito tempo falando, começa a ficar entupida, enfim. Eu não sei se é alergia só, e aí um pouco mistura com resfriado. Eu sei que eu tô... Hoje para dar aula foi um sufoco, mas eu dei as 6 aulas de hoje. Então, continua comigo a bola, né? Na semana que vem passa para a Elaine, e a gente finalmente vai ver um pouco mais de sintaxe mais clássica, de sintagma, sentença, né? E a tentativa de a gente aproximar esse conteúdo da educação básica, embora a gente sejam apenas ainda tentativas, caminhos, né? Nem eu nem ela temos ainda nenhuma gramática formulada para isso. Existem pessoas que já tentaram fazer, né, desses modelos que eu estou apresentando para vocês, ninguém ainda tentou fazer uma aproximação com a educação básica. Talvez a gente seja pioneira em relação a isso, mas isso não importa muito se é a primeira, se é a segunda, se é a última. Mas o que importa é essa tentativa de nós aproximarmos algum conhecimento que é muito desenvolvido nas universidades, mas que ainda não chega na educação básica, né? Então, hoje a gente termina a minha parte, que é uma parte mais morfológica, né, e na semana que vem a gente inicia a parte da sintaxe mais clássica, né, porque, como eu avisei no início, o que eu estou mostrando para vocês também faz parte dos mecanismos da sintaxe, né, utiliza os mesmos mecanismos da sintaxe, né, e aí na semana passada eu terminei de apresentar para vocês uma das abordagens do construcionismo, que seria a abordagem da morfologia distribuída, né, e mostrei para vocês uma tentativa aí de aproximação hoje com a educação básica, né? E aí hoje eu vou mostrar para vocês uma arquitetura muito básica, muito inicial, de uma outra família construcionista, tá? De um outro modelo de gramática construcionista dentro da gramática gerativa, que é a exoesqueletal, tá? E aí ela tem faz algumas mudanças dentro do quadro da morfologia distribuída. O principal ponto é vocês lembrarem que a gente está levando esses mecanismos da sintaxe, de sentença, de sintagma para dentro das palavras, né? Isso permanece, e que as palavras elas não vêm prontas do léxico para a sintaxe, portanto, né? Então, existem aqueles mecanismos lá da sintaxe, dentro das palavras, só que, não sei se vocês lembram o ponto, né, em que os significados eram negociados na morfologia distribuída, porque isso vai diferenciar um pouco em relação à exoesqueletal. E aí, no final, a tentativa de aproximação vai ser com os particípios passados, a reanálise de particípios passados e de prefixos. Talvez isso ajude um pouco a pensar sobre a abordagem desses itens na educação básica, tá? Então, eu vou começar aqui a projetar a aula. Então, curso, né, sintaxe até embaixo, e hoje a gente vai abordar, então, esse modelo que foi desenvolvido pela Hagit Boré. Aliás, amanhã no Abra Linha ao vivo vai ter uma mesa composta pelo Embic, pela Eulalie Bonet e pela Hagit Boré, tá? Às 2h no Abra Linha ao vivo. E justamente foi a pessoa, né, a Hagit Boré foi a pessoa que elaborou aí esse modelo, o modelo exoesqueletal, dentro da gramática gerativa, que é uma abordagem muito parecida com a da morfologia distribuída, em termos de linhas gerais, e aqui eu vou tentar abordar a reanálise de palavras no ensino de língua portuguesa na educação básica, seguindo aí, tentando pelo menos seguir esse modelo como uma possibilidade, tá? E aí os tópicos que eu pretendo abordar são esses aí que estão aí. Então, são os modelos construcionistas e a possibilidade de aplicação no ensino,
Aí eu vou fazer uma retomada à morfologia distribuída só para relembrar sobre o ponto, né, da arbitrariedade saussuriana, ou seja, onde ocorre a negociação em palavras, né? E aí depois eu vou começar a mostrar para vocês o modelo exoesqueletal e uma possível aplicação desse modelo na reanálise de palavras, e vou fazer isso a partir da análise de prefixos e participe passado. Vou mostrar para vocês rapidamente um experimento que eu fiz na época do mestrado, né, só para vocês terem uma ideia do que foi, de onde vem a provocação desse tema em relação a essa abordagem teórica, tá? Então, os modelos morfológicos construcionistas tentando fazer, né, uma relação entre os modelos morfológicos construcionistas e o objetivo do projeto, que é também o do curso, né? Então, a ideia de que atividades metalinguísticas que estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos, né? Então, esse é o nosso objetivo principal aí. E aí trata-se da utilização ou da construção de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua. Né? Então, quando parte integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se. Então, quando ela faz parte, né, quando essa atividade metalinguística faz parte da situação didática, no sentido de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidade de aspectos, a sistematização e a classificação de suas características específicas fica muito mais facilitada. Né? Então, o construcionismo, só para a gente retomar, ele vai surgir com um novo olhar para o sistema computacional, que vai ganhar, então, essa responsabilidade de criar palavras. Né? A gente viu, inclusive, o limite, né? O ponto limite, a fronteira, né, de criação de palavras, inclusive, que era dos neologismos que a gente viu na semana passada. A gente viu especificamente o neologismo de Guimarães Rosa, mas eu cheguei a mencionar com vocês que existem muitos outros autores, né, que fazem neologismos em palavras em língua portuguesa, né, inclusive eu citei 2 autores africanos, Ondiak e Mia Couto, que também tem muitas palavras novas para a gente aqui no português brasileiro. Então, dentro lá da morfologia distribuída, que a gente viu aqui, sentenças, sintagmas e palavras, são todos construídos a partir de processos sintáticos, e aí a consequência disso foi aquela mudança na arquitetura da gramática, aquele modelo em 3 listas que eu mostrei para vocês. E aí o que antes era considerado o léxico, né, é dito que é explodido, né, e o sistema computacional ganha 3 listas e cada uma delas responsável por diferentes fases da derivação sintática essa que é em palavras. Tá? E aí, o que a gente viu especificamente sobre a arbitrariedade do signo na morfologia distribuída, né? O ponto da negociação do significado das palavras. Né? A gente viu que a hipótese da morfologia distribuída proposta para o ponto da derivação em que acontece a convencionalização do significado é que uma raiz toma a sua leitura enciclopédica, isto é, arbitrária, né, não composicional, irregular, né, em relação a essa isomorfia entre parte, né, entre o morfema apresentado, ou o morfofonema apresentado, né, e o significado para ele, e o significado depois da composição dessa palavra. Então, no estágio derivacional é que ganha, né, o seu primeiro morfema categorizador. Então, juntou raiz com o primeiro morfema categorizador, aquele que vai dar a categoria da palavra, se é nome, verbo, adjetivo, né, é aí que ocorre a arbitrariedade do signo, né, a negociação do significado do signo. Então, os novos significados provenientes do processo derivacional seriam regular e composicionalmente derivados do seu primeiro significado negociado. Então, um exemplo disso é que a raiz PUR torna-se o adjetivo puro quando adjetivada, e com a adição do sufixo nominalizador esa, torna-se o nome pureza, sintaticamente derivado do adjetivo puro. E aí o significado do nome é composicionalmente derivado do significado do adjetivo puro, e do significado de puro provém derivacionalmente o do verbo purificar também. Né, com um sufixo também verbalizador, né, o ficar aí, o fic, na verdade, F-I-C,
né? Então, mais tarde, o Marantz, em 2013, vai propor que o último núcleo de fase, N, né, nominalizador, verbalizador, adjetivador, expresso fonologicamente, também pode ser uma fronteira para o significado arbitrário de palavras, ou seja, enviado para spell-out, é o que vai delimitar, então, spell-out é a parte da pronúncia, né, é o que vai delimitar, então, a arbitrariedade. Existem outras propostas, inclusive algumas em relação aos prefixos, né, qual seria o limite da idiomatização de palavras, por exemplo, né, inclusive aqui no Brasil a gente tem um pesquisador que faz esse tipo de análise com prefixo, que é o Alessandro Boechat, né, inclusive ele tem uma proposta para o ponto limite de alguns, pelo menos, prefixos, né, o rei, o des, que seria a segunda ocorrência desses prefixos dentro da estrutura sintática. Na semana passada, inclusive, no sábado, ele apresentou essa proposta no Abralinha ao Vivo, sempre fazendo a nossa alegria dos sábados às 2 da tarde. Então, não esqueçam que amanhã tem a Hagit lá na Abralinha ao Vivo também, às 2 horas. E já a exoesqueletal, ela vai divergir em alguns pontos, sobretudo em relação à arbitrariedade do signo na comparação com a morfologia distribuída. Tá? Então, essa arquitetura aí de gramática, né, essa nova proposta de modelo de gramática que foi desenvolvida pela Hagit Boré, considera inúmeros casos em que a raiz aparece em diferentes estruturas, em cada uma delas com um significado não composicional em relação às demais, como na sequência, né, act, react, reaction, reactionary, né, então agir, reagir, reação e reacionário, tá? A Hagit lança essa proposta com o sufixo, tá? Então, com formação de palavras a partir de sufixos, né, nominalizadores, verbalizadores, mas também utilizando, como vocês podem ver aqui, os prefixos, tá? Então, tem aí uma confluência de utilização de constituintes, né, de morfemas dentro da palavra, prefixos e sufixos, tá? Então, vocês podem notar que o significado de react, ou de reagir, não é composicionalmente derivado do significado do verbo agir, ou act, tá? E o significado da palavra reactionary, né, que é reacionário, não é composicionalmente derivado do significado de reaction, tá? O que quer dizer isso, né? Que reacionário não é aquela pessoa que promove a reação, né? Que passa pelo movimento da reação, né? O reacionário, inclusive, quando a gente utiliza, foi uma palavra que eu aprendi muito tardiamente, inclusive, né? Só quando eu comecei a prestar atenção em coisas políticas, né, ou quando começaram a surgir as maiores polarizações, é que eu comecei a pensar sobre a palavra reacionário. Eu nunca tinha usado essa palavra, e se tivesse ouvido, talvez eu não tivesse atribuído o significado que é utilizado, né, através dela na língua. Né, reacionário composicionalmente deveria ser aquela pessoa mais revolucionária, né, e o reacionário é a pessoa mais, na verdade, conservadora, né, então ela tem um significado oposto daquele que a gente imagina que é, tá, composicionalmente, claro. E isso acontece também no inglês, aparentemente, já que ela pega justamente essa sequência, né, de formação de palavras para desenvolver essa ideia aí, né, então, que esse conjunto, justamente, de dados dessa família, mas tem muitas outras famílias com a mesma... com o mesmo tipo de análise composicional e idiomático, né, vai conduzir Boré a concluir, em princípio, contrariamente a Marantz, que a busca enciclopédica pode ser aplicada em qualquer ponto da derivação de uma palavra complexa. Tá? Então, lembram-se que para a gente ter um significado arbitrário ou um significado idiomático, ou seja, que passou por uma reanálise, a gente vai ter que fazer mudanças na arquitetura da palavra. Então, a arbitrariedade do signo, o ponto da negociação do signo só ocorre entre a raiz e o primeiro morfema categorizador. Né? Então, qual é a ideia, pelo menos pela primeira proposta do Marantz? Né? Então, se a gente tem uma reanálise dessa estrutura, então, se a gente tem um significado não composicional, a gente vai ter que ter uma reanálise da estrutura. Lembram-se de quando a gente estava falando na semana passada sobre a palavra restaurante? E a gente pensou, se restaurar não
contribui para o significado dessa palavra, então a gente não deve considerar o estágio da derivação em que ocorre o ponto da concatenação entre a raiz e esse verbalizador que daria em restaurar, e a partir de restaurar, restaurante. Então a gente deslocaria, né, o primeiro morfema categorizador para aquele morfema NTE, né, para aquele item de vocabulário, melhor dizendo, né, que vai implementar o morfema nominalizador, que vai dar na palavra restaurante, ele sim seria o primeiro morfema categorizador, então a gente apagaria, né, o estágio derivacional em que passaria pelo verbalizador restaurar, né, e aí sim restaurante poderia ter o significado, né, um novo significado arbitrário que a gente chama de significado idiomático, né, então a gente teria que fazer adaptações estruturais, né, na teoria do Marantz, para a gente fazer, então, essa nova leitura. Essa nova leitura seria proveniente, então, de uma nova arquitetura, né, sintática para aquela palavra, né? E isso acaba sendo uma desvantagem em relação à preservação morfológica, né? Porque o que está acontecendo aqui, não sei se vocês repararam, se a gente faz esse movimento, o que a gente está fazendo é o seguinte: a partir de um dado semântico, a gente muda uma estrutura, tá? E isso não é legal para um modelo de gramática, que é o não só da morfologia distribuída, mas de toda a teoria gerativista, em que o ponto central, o único ponto gerativo, né, o único módulo gerativo é o da sintaxe. Então, isso não está legal, né? Lembra? Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, porque eu dou tanta aula, morfologia, sintaxe, não sei o que eu já não lembro mais se eu falei sobre isso aqui, né? Mas um dos pontos muito problemáticos lá das versões projecionistas, lexicalistas, a versão mais clássica da gramática gerativa era justamente a teoria de papel temático, né? Porque a teoria de papel temático acabava influenciando muitas das derivações sintáticas. Muitos dos problemas criados na sintaxe eram derivados dos problemas criados pela teoria de papel temático, né? Então, o construcionismo, ele tira um pouco o foco da teoria de papel temático, que é uma teoria semântica, né? E coloca esse foco, então, para a estrutura. Só que, conforme a gente vai desenvolvendo, né, cada modelo teórico, a gente vai vendo os limites que isso vai impondo também. E acaba que essa necessidade de mudança estrutural, que era aquele caso do restaurante, né, essa mudança estrutural proveniente de uma questão semântica, de negociação de significado, né, acaba sendo pouco econômico também. A gente acaba tendo uma direcionalidade, né, proveniente de questões semânticas, tá? E não, na verdade, questões relacionadas à geração, né, e os módulos da semântica e da fonologia ficariam com as incumbências apenas das interpretações, né, que é, inclusive, a grande se a gente tiver que fazer um resumo do que seria a faculdade da linguagem, seria basicamente isso, né? Então, esse modelo da Haggit acaba tendo uma repercussão interessante em termos de preservação da estrutura morfológica ou sintática dos itens que vão compor as palavras e as sentenças, tá? E aí, a exoesqueletal, assim como a morfologia distribuída, vai apresentar alguns elementos básicos para a estruturação da teoria. Então, os primitivos sintáticos da exoesqueletal são as raízes, que a Haggit-Boré vai chamar de listemas, e os funtores gramaticais. Tá? Os funtores gramaticais são os constituintes funcionais, tá? Tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, os nominalizadores, os verbalizadores, os adjetivadores, os adverbializadores. Nos casos das sentenças, a gente tem a concordância, tem o tempo, né? Tem alguns traços de agente, causa, tudo isso são os funtores gramaticais, tá? E aí é um reservatório de raízes, né? Esses listemas aí, que não estão associados com nenhuma informação gramatical. Né? Lá na morfologia distribuída, a gente viu alguns pontos de divergência intra-teoria, né? Então, há pessoas que defendem que há, por exemplo,
que é a fonologia nas raízes, outros que já defendem, inclusive, que tem um pouco de semântica nas raízes, lá na lista 1 ainda, né? E aqui ela vai dizer que não tem nada, que a raiz é um índice, tá? É um índice sem nenhuma implementação fonológica ou semântica. Ou seja, elas não têm categoria sintática, mas isso é algo compartilhado em relação à morfologia distribuída, né? Então, ela não tem categoria definida ainda, não apresenta um ambiente de inserção morfológico ou sintático específico e não contém marcação morfológica específica, seja ela flexional ou derivacional. E as raízes são índices fonológicos sem nenhum conteúdo conceptual. Índice fonológico não é fonologia, tá? Índice fonológico quer dizer assim, ó, a raiz 1, 2, 3, 4, meia, tá? Que a gente pode chamar, que quando for implementada vai ser a raiz PUR, isso é só um chute, tá? Não é que a raiz de puro é um, sei lá, nem lembro mais qual foi o número que eu falei. Então, a raiz 136 é a raiz de COMPR, que vai dar em comprar depois, tá? Mas são índices fonológicos, tá? E não exatamente fonologia. Só que semântica nenhuma, nenhum conteúdo conceptual aqui, tá? E aí, no processo de formação da estrutura sintática, as raízes vão se concatenar aos funtores e, em seu ambiente de concatenação, elas são categorizadas. Os funtores, aí um pouco sobre os funtores, né? Então, há na gramática um léxico funcional, né? Um conjunto de palavras que são palavras funcionais que contém funtores gramaticais. E aí, esses funtores são definidos pela gramática universal e fazem parte de um reservatório finito e são classificados em funtores categoriais, que são os C-functors, e os funtores semânticos, que são os S-functors. E aí a responsabilidade desses itens funcionais é designar as funções sintáticas e semânticas que terão valores de verdade rígidos através da derivação e dos contextos. Ou seja, os funtores são responsáveis por projetar e licenciar nós funcionais e lexicais. E aí alguns exemplos de funtores são os determinantes, né? Lembram das estruturas de DP, né? Os artigos, né? Os marcadores de tempo, né? Qualquer marcador de tempo de flexão, né? Seja de presente, passado, futuro, de que modo for, né? Os auxiliares, os verbos auxiliares, os marcadores de número, né? No português a gente tem plural e singular, mas outras línguas têm outros números, inclusive, né? E também os funtores categoriais, né? E aí os funtores categoriais são os C-functors, vão projetar uma categoria e vão definir um espaço de categoria complementar, tá? Que ela vai chamar de CCS, tá? Como equivalente a uma classe de outra categoria. Além disso, o funtor categorial também pode se concatenar à projeção de outro funtor, desde que essa projeção seja equivalente ao seu espaço de categoria complementar. E aí, por exemplo, um funtor do tipo, né, de categoria complementar, nome, né, a partir de um verbo. Então, uma nominalização a partir de um verbo. É isso que quer dizer isso aqui, tá? É uma categoria nominal que é projetada a partir de um verbo, tá? Que pode ser representado fonologicamente como são, né, mento, agem, que são nominalizadores que são formados a partir de verbo. Então, são nomes de verbais. O português, então, vai projetar um nome, e esse nome define seu espaço de categoria complementar como equivalente à classe de verbo. Tá? Então, a categoria complementar desse nome vai ser um verbo, ou seja, o verbo vai ser a categoria que estará dentro. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco a árvore disso. A categoria complementar como equivalente à classe de verbo. Então, esse funtor pode ter seu espaço de categoria complementar, uma raiz que será equivalente a verbo, ou um funtor que projeta um V, como, por exemplo, o funtor, né, adjetival, né, de adjetivo, né, que é formado a partir de verbo. E aí eu gostaria que vocês olhassem as possibilidades de categoria com as estruturas de realization e formation, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um
uma raiz, tá? Uma raiz cuja categoria complementar, tá? Vai ser um adjetivo, né? É equivalente a um adjetivo. A raiz dele é equivalente a de um adjetivo, porque real é adjetivo, tá? E vai projetar uma categoria complementar, que é a de verbo, realize, né? E esse verbo, realize, ele vai vai fazer parte da categoria complementar do nome, né? Realization, realização, tá? A mesma coisa com form, formation, só que aqui, não sei se vocês estão vendo, mas não está passando por 3 fases, está passando por 2 fases só. Então, o que a gente tem aqui é que form, né, ele já é uma categoria equivalente, é uma raiz com categoria equivalente a verbo, tá? E aí, essa raiz equivalente a verbo, tá? Ela vai formar o nome formation. O que a gente está vendo aqui, que é bem diferente do que a gente viu lá na morfologia distribuída? A morfologia distribuída não dava esse tipo de equivalência de categoria nas raízes. O que acontecia, por exemplo, com palavras como globalização, que a gente mostrou lá na aula passada. Globalização, quando a gente juntava a raiz com o primeiro morfema categorizador, eu não sei se vocês vão lembrar, mas nos slides vocês vão ver lá depois. O nominalizador de globo, ele era 0 fonologicamente, tá? A Haggit, justamente para eliminar os zeros da derivação, os zeros fonológicos da derivação, ela cria esse tipo de equivalência das raízes com a categoria, tá? Então, aquela primeira categoria que ela teria seria uma categoria complementar, tá? Essa categoria complementar ela é equivalente à raiz do verbo, tá? Então, é só um mecanismo para a gente evitar os zeros derivacionais, para a gente não precisar colocar zero na derivação de uma palavra. Zero que eu digo, zero fonológico, tá? E é por isso que ela faz essa equivalência. Até porque ela está pegando uma língua, como o inglês, que poucas vezes a gente vai ter na primeira categorização alguma coisa que seja, de fato, fonologicamente marcada, tá? Então, é por isso que ela faz essa possibilidade que vamos agora falar um pouco sobre uma outra questão, eu não me lembro se eu coloquei aqui, mas a Haggit defende que para cada língua a gente pode ter um sistema de derivação diferente, tá? Então, pode ser que isso não sirva para o português exatamente, porque o português tem morfologia marcada, né? Então, a gente não precisa tanto colocar essas equivalências, tá? Essas equivalências, elas são específicas do inglês e muito, em parte, porque ela é israelense, né? Então, muito em parte também por causa da língua hebraica, né? Os mecanismos de formação de palavras da língua hebraica são muito contraprodutivos se a gente pensar nessas marcações fonológicas, tá? Um dia vocês deem uma olhada, porque infelizmente não vai mostrar aqui o mecanismo de formação de palavras do hebraico, tá? Então, em relação à categorização das raízes, né, exoesqueletal, as raízes, uma vez que devem ser encaixadas em uma estrutura, nunca recebem categoria, né? Elas são equivalentes a, mas elas não têm uma categoria. Ou seja, a raiz é inserida no núcleo de categoria, tá? Mas ela mesma não se torna um item com categoria. É como se a gente tivesse uma categorização abstrata ali, então, porque ela pensa na teoria de templatos, não sei se vocês conhecem isso, né? Então, a teoria de templato, ela já tem uma arquitetura sintática já pronta, tá? Um modelo sintático já pronto. Tá? Então, a gente envia os itens lexicais, né, com fonologia para esses templatos. Tá? Então, isso daqui é um templato que serve para muitas palavras. Isso daqui, tudo menos a parte lexical, tá? Menos a parte lexical. Então, tudo isso aqui já vem pronto do sistema linguístico. Tá? Essas partes são computacionais. Depois a gente só encaixa, tá? Os itens lexicais. E os itens lexicais, eles vão se encaixar por meio de equivalência, né? Então, o que é form no inglês? É verbo,
tá? Então, ele vai se encaixar, essa raiz, ela vai se encaixar na categoria equivalente advérbio, tá? Mas ela mesma, a raiz FORM, ela não tem categoria, ela vai ser colocada no núcleo de categorizador verbo, que vai estar aqui nesta estrutura que já é pré-fabricada, tá? Quando a gente insere os itens lexicais. Então, a diferença entre as representações anteriores não é estrutural, tá? Mas sim a expressão do núcleo N, tá? A expressão desse núcleo aqui, do núcleo N, tá? Do núcleo de nominalizador. Desse modo, conforme Borel, o nó N não assinala uma categoria raiz form, que é, então, um terminal sintático que permanece sem categoria, já que a categoria está diretamente ligada ao núcleo funcional N. Então, é o núcleo que tem a categoria, não aquele item lexical, tá? Então, os itens lexicais, eles mesmos não têm categoria sintática, morfológica, seja lá o que for. Tá? Então, diante dessa argumentação, a Boré propõe outra abordagem para a categorização das raízes. Nessa abordagem, as raízes não têm categoria por si mesmas, mas as suas categorias emergem em um contexto de uma estrutura particular, e como resultado dessa estrutura, tá? Não há raízes como terminais sintáticos, ou seja, as raízes são sempre equivalentes a uma categoria definida pelo espaço categorial de um funtor categorial. Então, vai depender, obviamente, de que funtor categorial a gente está se referindo, se é um nome, se é um verbo, se é um adjetivo, ou mesmo um advérbio, tá? E aí, os funtores semânticos. Os funtores semânticos são chamados de S-functors, por sua vez, têm como função atribuir valores semânticos a um nó funcional sem valor semântico marcado dentro de uma projeção estendida. E aí o modelo estende a projeção estendida como um conjunto de segmentos que recebem valores dos funtores semânticos e coletivamente definem um espaço de categoria complementar particular. Então, vamos ao exemplo. Pense no determinante, tá? O determinante é um segmento semanticamente valorado por um funtor semântico como artigo o, tá? Em português, por exemplo. E aí, nessa notação, né, de projeção estendida do nominalizador, né, é o conjunto de segmentos de uma projeção estendida que coletivamente vão definir o espaço de categoria complementar como equivalente a N. O que isso quer dizer? Que as expressões nominais do tipo o menino forte e o céu azul vão exemplificar esse caso. Como? Porque esses nomes, céu azul, né, essas expressões nominais, céu azul e o menino forte, vão estar dentro do escopo desse determinante. Tá? E é por isso que, em vez de chamar, nas teorias mais recentes, né, inclusive, em vez de nós chamarmos os SNs de SNs, a gente chama eles de sintagmas determinantes, na verdade, né, em vez de sintagmas nominais, porque o núcleo, na verdade, projetou o único núcleo funcional nessas duas categorias é o determinante e não o nome. Tá? E aí a leitura semântica atribuída por esses funtores é puramente formal, tá? Não tem nenhuma repercussão assim, em termos de contexto ou pragmática, ou mesmo uma semântica mais ampla. Tá? Ou seja, a teoria assume uma diferença entre a semântica dos itens funcionais e o conteúdo que as palavras vão ter no final da derivação. Tá? Então, o que a gente está chamando de semântica aqui, de leitura semântica, né, é uma leitura puramente gramatical. Tá? É assumido que o sistema computacional não tem por si só a função de criar conteúdo e também que não é afetado gramaticalmente por ele. E aí o modelo, pensando agora no modelo, né, vocês lembram do modelo que vocês viram da morfologia distribuída? Se não lembrar, depois vocês dão uma olhada lá nos slides. As estruturas sintáticas criadas a partir da junção desses elementos, né, dos elementos da gramática, né, da sintaxe, são enviadas para a forma fonológica a partir de spell-out. Tá? E aí, após o spell-out, um mecanismo de busca enciclopédica é ativado e, assim, o conteúdo conceptual é combinado à estrutura criada. E aí, o conteúdo fonológico emerge após a representação fonológica. Não sei se deu para entender basicamente o que foi dito aqui, mas isso quer dizer que esse modelo ele tem etapas e não fases cíclicas exatamente, tá?
E a última etapa que ocorre aqui é a da fonologia. Então, só depois do item pronto, fonologicamente e com semântica gramatical atribuída, é que a gente vai poder enviar ela para o sistema de interface, tá? Interface com a realidade, tá? E só depois disso tudo é que a gente vai ter o significado da palavra. Tá? Então, a gente tem o sistema computacional do vocabulário formal, raízes, que vai passar pelo modo do spell-out, né? E aí depois o spell-out vai passar pelos segmentos, pela busca enciclopédica. O que é a busca enciclopédica? A busca enciclopédica é a busca do significado, tá? E aí depois da busca do significado vai passar pelo sistema, pelo conteúdo conceptual, e aí sim a gente vai ter a fonologia da palavra, então, como que ela é pronunciada. Então, a gente vai ter no modelo uma lista, né, que vai ser um ponto de acesso apenas. Então, existe um reservatório de unidades atômicas de conteúdo indivisível, seja do ponto de vista conceptual e também por critérios de convencionalidade, né, chamada enciclopédia. Tá? Esse é o módulo aí que vai ativar o significado das palavras. Então, mediando a enciclopédia e as representações gramaticais, está um mecanismo de busca, né, o N-Searching, tá? Encyclopedic Search, que estabelece correspondências entre determinados constituintes parentizados, pelo menos parcialmente explicitados, como a gente vai ver depois, com unidades de conteúdo da enciclopédia. E aí o conteúdo não composicional, aquele conteúdo que é atômico, seria o resultado de uma única busca enciclopédica, bem-sucedida, que poderia ser igualmente associada com, por exemplo, gato, tá? A palavra gato, o animal gato. Supostamente uma estrutura não ramificada, como também poderia ser associada com transformação ou naturalizar. Então, raízes, né, que seriam índices fonológicos, podem ser um constituinte específico, parcialmente determinado, que está associado com conteúdo, mas, como tal, não tem qualquer tipo de conteúdo independente e não representa um domínio privilegiado para o pareamento de conteúdo. Tá? Conteúdo de significado. Tá? E aí, pensando, então, na estrutura argumental, né, estrutura sintática no construcionismo, e fazendo uma espécie assim, de comparação entre a morfologia distribuída e a exoesqueletal, os modelos construcionistas têm a expectativa de que o conteúdo semântico de uma palavra seja proveniente, então, das informações trazidas por sua estrutura sintática. E aí, quando há divergência entre a estrutura sintática e a leitura semântica de um item, vão aparecer as controvérsias teóricas a respeito da motivação para o surgimento dessa divergência. E aí, os exemplos de divergência entre a sintaxe e a semântica são as leituras idiomáticas, que a gente viu aos montes aqui, e algumas ambiguidades semânticas. Tá? E aí, em relação a esse tópico ainda, a morfologia distribuída vai defender que os significados não recaem necessariamente sobre as palavras, como afirmam as propostas lexicalistas, e aí, em suas análises de expressão idiomática, por exemplo, elas vão propor que o núcleo sintático voz é o contexto sintático que vai limitar, então, a atribuição de significado idiomático. E a interpretação da exoesqueletal, em relação à semântica de verbos com diferentes significados, estão associados aos nós sintáticos da estrutura de evento. Tá? Então, para cada estrutura criada, a gente vai ter uma isomorfia, né, muito maior entre a sintaxe e os significados das estruturas em estrutura argumental. Então, a gente vai ter uma sintaxe muito maior, né, uma estrutura sintática muito maior. Se a gente tiver um sujeito que é agente, a gente projeta um nó de agente para esse sujeito. Se a gente tem um sujeito que é causador, né, a gente pode ter, então, um sujeito, né, que está dentro de um nó de causa, né, alguma coisa desse tipo. Então, a gente teria, dentro dessa interpretação de significados do construcionismo, uma estrutura sintática que vai passar pela estrutura de evento, e essa estrutura de evento, então, vai dar na interpretação dos argumentos sintáticos, né, os argumentos, eu acho que vocês conhecem de alguma forma. Então, depois desse preâmbulo todo, vocês devem imaginar, nossa, como é que eu vou fazer isso? Né, o que isso tem a ver com alguma coisa, né, que eu posso fazer na educação básica, né? Então, tem a parte que é muito mais acadêmica, assim, né, muito mais relacionada às questões específicas da teoria,
né? É só para dar um gostinho, né? Porque não tem como a gente dar uma aula sobre exoesqueletal, uma teoria que tem pelo menos 3 livros, né? A teoria da exoesqueletal, ela dividiu numa trilogia, né? Então, tentar fazer isso em meia hora, né, quase impossível, então peguei as linhas gerais do modelo, né? E quais são as questões, então, práticas que podem surgir com a exoesqueletal, né, se a gente pensar na relação com o ensino de língua portuguesa. Então, se a gente pensar em qual é a relação, por exemplo, entre a etimologia de uma palavra e a análise dessa palavra no estágio atual da língua, né? Será que não sai daí algum tipo de encaminhamento, né? Se a gente pensar sobre a reanálise etimológica, né, proveniente da etimologia, né? Então a gente pensar em diacronia e sincronia, será que a gente não tem alguma coisa que pode ganhar em relação a isso, né? O que está preservado e o que foi reanalisado, né, no transcorrer das gerações que nos separam dos antepassados que falavam latim, né? Se a gente tem toda essa estrutura interna, né? Então, se essa estrutura é tão fixa, né? Se existe uma isomorfia tão forte entre a morfologia, né? Entre a sintaxe, a morfologia, entre a estrutura e a semântica, né? O que aconteceu, então, para que a gente não esteja falando latim até hoje? Porque parece que seria uma teoria, inclusive, mais conservadora em relação a isso, porque existe uma isomorfia tão forte, né? Entre os itens, né? E aí, de que modo uma teoria da gramática, né? Poderia, então, lançar luz em relação à descrição da mudança diacrônica na segmentação e nos significados das palavras, desde a etapa, por exemplo, do latim clássico até a língua portuguesa contemporânea, né? Então, foi isso, mais ou menos, que eu pensei de trazer como parte, assim, de alguma contribuição que essa vertente teórica poderia trazer, né? Então, vamos pensar aí nos fenômenos de reanálise de reanálise na formação de palavras na língua portuguesa. E aí eu peguei dois itens, né, 2 fenômenos gramaticais que foram estudados por mim na minha dissertação de mestrado, que foram os particípios passados e os prefixos, tá? E aí, o que a gente sabe, né, que pode ocorrer uma releitura a partir da sintetização da estrutura interna da palavra e a separação radical entre as peças abstratas da sintaxe e as peças com matéria-prima fonológica da morfologia, né? Foi isso que a gente viu naquele pareamento entre composicional e idiomático na morfologia distribuída, e foi basicamente isso que a gente viu também aqui hoje na exoesqueletal, só que partindo da ideia de que essas releituras semânticas, né, de significados, não precisam passar por uma releitura estrutural. A estrutura pode permanecer a mesma, né, e a semântica, por ela mesma, fazer algumas buscas enciclopédicas que vão dar nas palavras regulares ou idiomáticas, e isso seria mais econômico, por exemplo, para quando a gente tem ambiguidades. A gente tem, por exemplo, palavras que significam o que é de se esperar delas e também significa outra palavra, né, significa uma outra coisa. A gente tem aos montes esse tipo de palavras que são polissêmicas, umas que vêm de um significado composicional e outra que vem de um significado idiomático, né? E também daria conta melhor de divergências individuais, né? Porque se a pessoa tem uma coisa a ver com a interpretação, com o módulo interpretativo da semântica, e não exatamente com o módulo computacional, né, da sintaxe. Então, essa releitura pode até mesmo ocorrer sem que aconteça uma correspondente modificação na leitura semântica da palavra como um todo, né? E aí ela pode ocorrer, por exemplo, no meio da palavra, e depois ela retornar ao estágio composicional dela, né? Então, gerações sucessivas de falantes poderão interpretar de maneira ligeiramente diferente o recorte interno das palavras, sem que necessariamente ocorra uma alteração radical no significado das palavras. E a longo prazo, né, pensando na diacronia, né, no passar do tempo das línguas, os novos recortes acabam resultando em uma divergência bastante grande entre dois estágios históricos da língua. E aí esses novos recortes seriam novos recortes ou apenas novas interpretações semânticas, né? É nesse ponto justamente que vai divergir o modelo da morfologia distribuída e o da exoesqueletal. E aí, como é que se dá a formação de palavras,
né, a formação de verbos, pensando especificamente sobre os verbos, né? Vamos pensar em duas formas de gerarmos verbos no português. A gente tem verbos que são, a gente tem, vou dar só o exemplo de duas, né? A gente viu na semana passada um quadro de formação nominal e a gente viu que o verbo pode ser formado a partir de verbo, a partir de nome, a partir de adjetivo, mas vamos pensar nesses que são a partir de nomes ou a partir de adjetivos, né? Então, verbos denominais, que são fatura, faturar, né, rabisco, rabiscar, ladrilho, ladrilhar, escova, escovar, ou verbos de adjetivais, moderno, modernizar, baixo, baixar, escuro, escurecer, cego, cegar. Pensando como a estrutura da exoesqueletal é um pouco mais difícil, vamos pensar com os olhos aí, pensando nas estruturas que eu acho que ficaram mais fáceis de vocês entenderem, para quem está vendo pela primeira vez, até porque a exoesqueletal é mais rara que as pessoas conheçam aqui no Brasil, na verdade no mundo todo. Vamos pensar nas árvores como a gente viu lá na morfologia distribuída, porque não tem problema nenhum. Tá? Então, como é que é a formação desse verbo, né? Então, considerando que faturar, né, seria formado a partir do nome fatura, né? Então a gente tem a formação do nome fatura, né, que vai ter um nominalizador, pensando na morfologia distribuída, 0. Qual a diferença que seria em relação à exoesqueletal? É que a gente teria uma categoria complementar, né, uma raiz de categoria complementar N, né, de nome, que formaria o verbo faturar, tá? Basicamente essa diferença, só para evitar esse nominalizador 0 aí, tá? Então não tem assim grande mudança em relação a isso. Então o que a gente tem aqui é o verbo faturar formado a partir de nome. E também é muito comum a gente ter a gente também ter verbos formados a partir de adjetivos como esse aqui. A gente tem o estágio do adjetivo moderno, né? E a partir de moderno a gente forma modernizar, né? Aqui eu vou precisar fazer uma coisa que eu não sei se vai funcionar para vocês. Eu não sei se vocês vão ver a projeção disso, tá? Espero que sim. Existem verbos, tá, derivados de particípios cujos infinitivos sobrevivem no português brasileiro, tá? No português moderno. Então, pensem no verbo receptar, tá? Não sei se vocês conseguem ver a estrutura aí, mas o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem o verbo receptar, tá? Então, a gente vai ter a raiz, né? Vamos chamar de raiz 1, tá? Que é CEP, tá? Pensando na relação etimologia e sincronia, tá? E a raiz de receptar, na verdade, o que é? Né? É o recep, né? Esse re aqui, ele é apenas etimológico, tá? E aí depois, etimologicamente, a gente teria a formação do verbo, porque é quipio, né? Requipio, que vai formar o verbo requipio, tá? Que é receber em latim, tá? Lá no latim, a gente tinha a diferença entre raízes do infectum e raízes do perfectum. E aí, quando a gente tinha um particípio passado, a gente inseria um T ou um S indicando o particípio passado, que tem resquício no português, e esse é o ponto que a gente vai abordar lá na frente, tá? Então, a marca de particípio passado é essa aqui, é esse T. E aí, por fim, a gente tem o verbo receptar, que etimologicamente teria essa derivação aí. Tá? Então, aqui a gente tem a fase do verbo receber. Isso aqui é receber com algumas mudanças fonológicas. Recebe, né? É só mudar o P pelo B, tá? E aí a gente tem receber com o nominalizador 0, no caso dele estar dentro de receptar. E a fase do receptar. Então, alguns verbos, né, como receptar, são derivados do particípio cujos infinitivos sobrevivem no português. Então, receptar é um verbo formado a partir do particípio passado do verbo receber, tá? E os dois ainda coexistindo na língua portuguesa na fase contemporânea que a gente está vendo, porque a gente tem o uso do verbo receber e tem o uso do verbo receptar, né? Só que aí resta a gente saber se a gente consegue conectar, né, a partir de um dado
gramatical este verbo a este verbo, ou seja, se ele é derivado, né, se a formação de receptar realmente, né, considera todos esses estágios aqui do verbo receber, do particípio, né, do aspecto Tzinho aqui marcado, e também a formação desse verbo, né? Essa é a questão. E aí, ou se a gente tem uma análise do verbo receptar, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Com uma reanálise de toda a estrutura, né? Não fazendo nenhum recorte aqui do verbo receber, nem do particípio passado, né? Do Tzinho, né? E finalmente a gente teria, então, uma verbalização em cima de uma raiz estendida, que era aquela proposta lá da morfologia distribuída, inclusive, né? A gente também tem verbos derivados de particípio cujos infinitivos não sobreviveram no português do Brasil, diferentemente do receber e receptar, ou receitar, porque receitar também é outra derivação a partir de receber, tá? Então, a gente poderia ter, né, exemplos como esse daí, do verbo misturar, né? Misturar vem etimologicamente, né? Misturar é um nome, é um verbo denominal, como aqueles que a gente viu ainda agora, em que coexistem os dois, né? Fatura, faturar, é a mesma derivação aqui, né? Só que o mistura, ele é um verbo derivado de um particípio passado, que é o mixtum, tá? E essa estrutura aqui, tá? É de um particípio passado do verbo miscere, tá? Que era mexer. Só que esse ponto da derivação sai do português, mas resta... Isabela, Oi. Isabela, passa o slide. Eu estou passando, mas ele não está passando para vocês. Ah, tá. Né? Deixa eu tirar aqui. Agora vocês veem? Agora foi. Porque eu tenho que tirar do modo de apresentação para vocês verem. É por isso que eu não coloco em modo de apresentação, porque ele não passa. Então, o que aconteceu aqui é que a gente perdeu a primeira fase da derivação, mas restou a última, e sem nenhum prejuízo em relação ao significado desse verbo, né? Assim como a gente não teve nenhum acréscimo em relação a receber, receptar, né? A gente também não teve nenhuma perda em relação ao misturar, porque não existe mais o miscere dentro, tá? Então, a gente pode pensar da mesma forma para a reanálise de alguns prefixos, tá? Então, pensem em verbos com prefixos absolutamente perceptíveis, né? Acho que todo mundo percebe que, né, amolecer é um verbo formado, né, a partir do adjetivo mole, né? Eu imagino que sim. Então, vocês percebem aí que existe um prefixo, né? E que também existe um sufixo verbalizador, né? Que devem entrar juntos na estrutura, né? Aquela estrutura parasintética que a gente conhece, eu acho que é esse o nome. E também no verbo engaiolar. Eu acho que todo mundo percebe que, né, tem gaiola dentro do verbo engaiolar, né? Tem o nome gaiola dentro do verbo engaiolar. Tá? Então, aqui também a gente tem estruturas cujos prefixos são absolutamente perceptíveis no português, né? Então, é uma estrutura muito, muito comum no português que a gente forme verbos, né, com prefixos e esses prefixos sejam absolutamente perceptíveis e que tem, inclusive, uma semântica bastante regular, né? Engaiolar o quê? Colocar em gaiola. Em gaiola, né? Amolecer é colocar na direção de mole, né? Tornar aquilo mole. Então, tem ali uma vantagem ali de contribuição desse prefixo. Mas se a gente pensar em verbos como decidir, né? Será que essa fronteira aí entre o prefixo de, né, e a raiz caide, né, que é a raiz derivada do latim. Será que essa fronteira está esquecida, né, e, portanto, se torna uma raiz? Ou existe alguma forma de recuperar, né, esse prefixo, né, pensando em famílias de palavras, por exemplo, que tenham essa mesma raiz, né? Incidir, decidir,
né? Será que o fato de terem muitas marcações morfológicas, muitas ocorrências dela em outras situações, será que isso não faria com que elas fossem mais perceptíveis para os falantes? E aí, para tirar essa dúvida, se existe ou não essa fronteira nas raízes e nos particípios passados, eu fiz um experimento, um experimento que é chamado de priming com decisão lexical. Tá? Priming é um par de palavras, em que uma vai, de alguma forma, facilitar o acesso a uma outra palavra, tá? Seja por meio morfológico, fonológico ou semântico. Então, a gente precisa de uma questão gramatical ali, né, que serviria de priming, tá? E a decisão lexical, o teste de decisão lexical, o que consiste nesse tipo de teste? Que a pessoa que está fazendo o experimento, ela vai dizer se aquilo ali que ela está, se aquela última palavra que ela viu do par é ou não é a palavra, tá? E nos casos em que a gente tem um infinitivo regular com o priming significativo regular, do tipo jogado, jogar, tá? Então, se existe ali não só uma questão morfológica, né, regular, mas também uma semântica regular, ele deveria ser um priming, né, em que a decisão lexical, se jogar é palavra depois que ela viu jogado, tá? Seria rapidamente. Por quê? Porque o jogado tem jogar dentro, tá? Então, de alguma forma, ela já viu jogar dentro, só que dentro de jogado, porque elas aparecem em pares, né? Primeiro aparece jogado e depois jogar, tá? Então, ela tem que decidir se é palavra ou não a palavra jogar, tá? Então, se jogar está dentro de jogado, né? Jogado facilita o acesso a jogar e, portanto, a decisão lexical, se jogar é ou não é a palavra, é muito rápido, tá? Porque eles compartilham semântica e morfologia e fonologia. Então, ele compartilha todas as propriedades gramaticais, tá? E a gente, para fazer o pareamento com esse, para fazer a comparação com esse par, a gente pensou em pares como cansado jogar, tá? Então, a pessoa tem que decidir que jogar é a palavra, mas, teoricamente, ela não é facilitada pelo aparecimento de cansado, tá? E aí, só para vocês terem uma noção, assim, de como funcionam esses experimentos, quem vê jogado jogar não vê cansado jogar, tá? A gente fez o experimento com quadrado latino, então a gente tinha dois grupos, tá? Um que via a primeira ocorrência e o outro que via a segunda ocorrência de forma randomizada, tá? Então, a gente não sabe quem é que viu o quê, tá? A gente só tem o resultado final. O outro grupo de palavras que eu pesquisei foi essa daí, né? É o grupo 2, né? O chamado grupo 2, que é o grupo de formas morfológicas irregulares com priming significativo. Então, são os casos de admissão a admitir. Quais seriam esses casos? São os casos que passam pelo aquele estágio de particípio passado irregular, que tem um T ou um S. Tá? Então, o que eu queria saber é se esse particípio passado ainda consistia num pedaço morfológico na língua, né? Porque se não era um pedaço morfológico na língua, por que as pessoas haveriam de juntar, então, e por que a admissão facilitaria o acesso a admitir, né? Se elas só compartilhariam um AD, que pode ser qualquer coisa, um ADM, que pode ser qualquer coisa, né? Então, essa irregularidade, ela de alguma forma, né, tem alguma repercussão nos recortes morfológicos, né, que a gente faz hoje na contemporaneidade da língua portuguesa, né? E aí, contrastando com isso, um par que também tem uma questão de irregularidade morfológica, mas sem qualquer tipo de priming, como munição a admitir, né? Não haveria porquê admitir ser facilitado, o acesso lexical a admitir ser facilitado a partir de munição, né? E o grupo 3, que era o grupo etimológico, que era o grupo daqueles verbos, né, que eram formados a partir de um outro verbo, né, passando pelo estágio do particípio passado. Então, seriam essas formas etimológicas com prime potencialmente significativa. Essa era a hipótese, né? Então, essa era a hipótese de testar, inclusive, né? As outras duas a gente imaginava que elas seriam, a hipótese é que elas seriam facilitadas, né? Porque havia ali morfologia compartilhada. Mas em conceituar, conceber, né? Ou receber, receptar, né? Será que o receptar seria facilitado por receber? Ou conceber seria facilitado a partir de conceituar?
né, porque é o mesmo mecanismo de formação do receber e receptar, tá? E também, para contrastar com isso, para a gente saber se era ou não era um prime, a gente fez caminhar, conceber, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só para a gente fazer a comparação. E o que a gente teve como resultado? Né, o que a gente obteve como resultados, né, é que os tempos de respostas são menores naquelas de morfologia regular, o que era absolutamente esperado em qualquer versão teórica, tá? Do que aquelas com morfologia não regular, né? Também no grupo da morfologia participial irregular, aquela do tipo admissão, admitir, houve efeito de facilitação do infinitivo pelas palavras derivadas do particípio irregular, tá? Então, isso quer dizer que, embora os tempos da morfologia irregular, comparado ao da morfologia irregular, sejam mais facilitados, seja mais rápida a morfologia regular, mas não foi, como é que se fala, estatisticamente significativo. Isso quer dizer que a irregularidade do particípio passado não influencia na facilitação daquele acesso lexical, tá? Então, as pessoas veem morfologia, essa morfologia irregular do particípio passado, do tipo admissão, admitir, tá? Que é maior do que, obviamente, o tempo, né? Em relação àqueles sem morfologia, sem qualquer tipo de morfologia, eles vão ser muito menos facilitados, né? Então, o mesmo não vai acontecer entre aqueles pares etimológicos, tá? Então, aqueles pares etimológicos, eles não são facilitados. Não houve diferença significativa entre conceber, conceituar e caminhar, conceber. As pessoas não viram nada aqui como não viram nada aqui, tá? Então, quando a gente tem um novo estágio de verbo, as pessoas simplesmente ignoram que aquela etapa anterior existiu, tá? Então, quando a gente forma um novo verbo, a partir de um estágio de verbo e de particípio, as pessoas não veem mais os estágios anteriores, tá? Então, elas formam uma nova palavra de fato, tá? Aqui a gente tem um neologismo, né? Só que um neologismo em relação à etimologia, obviamente, tá? E aí, em relação aos prefixos, o que a gente fez? Também um experimento de decisão lexical, em que havia 60 pares de palavras experimentais e 60 pares de palavras distratoras. Para cada uma delas tinha 20, o que a gente tinha lá como grupos, né? A gente tinha um grupo de 20 pares de palavras com prefixo de morfologia e semântica regulares, do tipo anular, nulo, tá? Então, né, anular é formado a partir de nulo, né? Então, com morfologia absolutamente regular, né? Só o acréscimo de um prefixo, e não tem nenhum problema em relação à semântica, né? Porque anular é tornar nulo, né? 20 palavras com prefixos e semântica irregulares, né? Então, será que arrumar é colocar no rumo? Né? A hipótese era que era uma semântica irregular, então que não havia então uma consistência, né, algo composicional entre rumo e quando a gente colocava o prefixo arrumar, tá? E 20 pares de palavras com relações absolutamente etimológicas, mas não é que elas não tinham relação nenhuma, elas tinham relação etimológica, como preservar serviço, por mais estranho que seja, essas duas palavras têm a mesma origem etimológica. E aí, deste modo, tivemos 3 condições experimentais, que a gente chamou de morfologia MT, então, morfologia com semântica regular, SI, né, que era de semântica irregular, e ET, que era a de etimologia, tá? E o que a gente teve de resultado, né? O que a gente teve de resultado é que os tempos médios de decisão lexical permitem observar diferenças significativas entre aquelas de morfologia e semântica regulares e aquelas de semântica irregular, indicando que os prefixos com morfologia e semântica regular facilitaram os tempos de decisão dos targets, que eram as palavras-alvo, né? Comparando-os aos de morfologia sem semântica regular. Tá? Então, havia uma diferença significativa, diferente do que a gente viu lá no particípio, inclusive. Então, quando a gente tem no prefixo uma semântica irregular,
tá? A gente não consegue mais fazer essa relação morfológica entre essas palavras, tá? O tempo que ficou aí de facilitação, né, para a dissemântica regular é absolutamente semântico, não é exatamente morfológico, né? Por mais que elas compartilhem muito material fonológico. E entre a de morfologia regular e a de etimologia também, obviamente, houve facilitação morfológica significativamente, estatisticamente significativa, tá? Entretanto, não há diferença significativa entre as condições com semântica irregular e etimologia. O que isso quer dizer? Que não há diferença significativa entre arrumar rumo e preservar serviço, tá? Eles fazem parte, na verdade, de um mesmo grupo. Assim como as pessoas não conseguem mais recuperar, né, a etimologia de preservar serviço, que já era de se esperar, mas também as pessoas não viram regularidade nenhuma morfológica entre arrumar rumo, né, somente entre anular nulo. Tá? Isso nos traz aí alguns conhecimentos que são importantes em relação a algumas abordagens, inclusive etimológicas, que podem auxiliar na prática educacional, mas como seria isso, né? Em relação ao particípio passado, por exemplo, que não é abordado gramaticalmente, né? Isso seria muito importante de ser abordado, inclusive para a formação de palavras, né? Para a formação de palavras terminadas com dois S's, por exemplo, C cedilha, né? O quanto que a gente poderia ganhar se as pessoas tivessem acesso ao conhecimento sobre particípio passado. A gente não fala sobre o aspecto na educação básica, em grande parte, né? Então, há uma ênfase na participação na formação de passivas, por exemplo, que utilizam a formação de particípio passado, mas não fala sobre a formação do particípio passado no português, né? Muito menos as formações de particípio passado irregulares, e em seu conteúdo adjetival, inclusive, em sua formação a partir de verbos, né? O particípio passado ele é tão importante na formação de passivas e tão importante na formação de alguns verbos que são de-adjetivais, né? E a gente não toca nesses assuntos, né? O que facilitaria a abordagem de estrutura interna das palavras, o reconhecimento, a conscientização dessa estrutura interna das palavras, né? Para a gente, inclusive, trabalhar um pouco mais com ortografia, né? O particípio passado também não é abordado em relação à formação morfológica e a sua participação na derivação nominal, né? Nomes que são derivados de particípios, por exemplo, eles geralmente terminam com, geralmente tem esse SS, né, na sua composição, né, diferente da composição de palavras que terminam com C cedilha AO, que na verdade são nominalizadores, né? Então, enquanto a gente tem palavras como transformação, né, que terminam com C cedilha, né, que tem o são com C cedilha, ele é um nominalizador e isso é fixo, sempre quando é um nominalizador, esse são, né, a criança ouve, são, né? Então, se ele é um nominalizador, ou seja, se é um nome formado a partir de um verbo, né, no caso de transformação, ele vai ser com C cedilha. Agora, se a gente entender um pouco mais, né, se a gente tiver um pouco mais de vivência sobre os particípios passados, a gente vai poder, inclusive, incluir questões como essas palavras de admissão, né, que vão formar, inclusive, que são formadas a partir de verbos, admitir, né, e que passam pelo estágio de derivação do particípio passado. Então, sempre quando passa pelo estágio do particípio passado, elas vão ter um S na ortografia, né? Então, a gente faria justamente essa contraposição entre C cedilha e S em algumas palavras, né? Facilitaria o acesso à escrita de algumas das crianças, né? E aí, como a teoria linguística pode avançar, né? Ajudar a avançar nisso, né? Então, pares de nomes e verbos aparentemente irregulares no português, a gente pode resgatar justamente a regularidade, né? De particípios, nomes e verbos. A gente viu que eu fiz esse teste com 2 grupos, tá? Eu fiz com pessoas da universidade, também fiz com crianças de escola, tá? Eu fiz esse teste com 2 grupos, eu não mostrei aqui porque a coisa era muito rápida, né? Mas eu fiz de duas formas, o consciente e o inconsciente, tá?
Então, parece que assim, esses dados são, né, eu acho, porque foi o que fiz também, né, eu acho que eles são confiáveis, assim, no sentido de que eu fiz com grupos amplos, 2 grupos, e também tanto consciente quanto inconsciente, pessoas sempre diferentes, tá? Então, chamando a atenção para o fato de existirem 2 raízes disponíveis, por exemplo, no português para alguns verbos, né? A gente fala muito de infectum, perfectum, de nomes, adjetivos, formação de nomes e adjetivos, de infectum, imperfectum, e pouco a gente explora esse conhecimento que aparentemente a gente tem desses itens, né? E aí, em relação aos prefixos, o que a gente poderia contribuir, né, para a educação básica, né? Os prefixos na escola, como é que é o prefixo abordado na escola, pelo menos na minha lembrança, né, porque eu não cheguei a abordar isso quando eu dei aula, dava aula para o 7º ano, não tinha abordagem de prefixos. Né, mas o que eu lembro, que eu vi também, obviamente, nas gramáticas, né, em geral, uma abordagem com ênfase no significado. Né? E aí os experimentos mostram justamente essa ineficiência, porque a gente não consegue, na verdade, né, por causa dessas reanálises, dessas fronteiras de prefixos e raízes, a gente não consegue, na verdade, recuperar, né, esses prefixos em arrumar rumo, por exemplo. Né? Então, será mesmo que a gente pode abordar os prefixos no sentido dos significados, já que eles ajudam muito pouco, porque existem mas muitos pares irregulares de formação de verbos a partir de nomes com prefixos? Né? Além disso, como é que a gente identifica significado de prefixos etimologicamente? Né? Também tem aqueles quadros, né? Esses prefixos vêm do latim, esses aqui vêm do grego, né, prefixos gregos e prefixos latinos, né, mas que muitas vezes a fonologia ofusca, né, o A, por exemplo, o prefixo A que a gente tem, que está aí em rumo, por exemplo, rumo, arrumar, né, nulo, anular, né, que prefixo A é esse? É o A ad ou o A ab? Né? A gente não sabe isso, né? Tanto que as pessoas que vão fazer a academia, né? As pessoas conhecem as cadeiras adutora e abdutora, né? Então, na verdade, a gente tem uns resquícios desses 2 prefixos. Então, aparentemente, a gente tem os 2 na língua, tá? A gente tem tanto o prefixo ad quanto o prefixo ab, né? E qual é a diferença, né? Porque geralmente esse A é de direcionalidade, né? Ele aproxima ou afasta em direção, né? O que faz uma cadeira adutora? Quando a gente senta na cadeira adutora, o que a gente faz? A gente fecha. Então, a gente faz um movimento de aproximação com o ad, né? E o ab, na cadeira abdutora, a gente afasta a perna, né? Então, o ab é de afastamento. Né? Só que a gente não conhece essas coisas, né? E o quanto que essa abordagem semântica ela não serve para muita coisa e, ao mesmo tempo, o quanto que a etimologia pode nos trazer de conhecimento consciente sobre esses prefixos, né? Há uma abordagem em termos de precedência etimológica, né, essa precedência etimológica que eu falei, né, vem do grego, vem do latim, isso pouco importa, porque muitas vezes a gente sequer consegue mais recuperar, como preservar serviço, esse pre aqui já foi há muito tempo, né, e a gente não consegue mais abordar isso. Então, né, se a gente pegar aí algumas coisas que a gente pode juntar aí da teoria exoesqueletal e de toda essa abordagem que a gente pode recuperar nas escolas, né, ela vai propor, por exemplo, a Borer, no exoesqueletal, que cada língua corresponde a um sistema. Né? Eu já tinha até adiantado isso lá no início. Né? O que pode ser útil para desvincular supostas famílias morfológicas decorrentes apenas de parentesco histórico, né? Como são os casos, por exemplo, de rumo, arrumar, né? De repente, ou preservar serviço, certamente. Né? E o afastamento que a gente tem, sobretudo, do latim para o português. Então, essas abordagens muito etimológicas, elas não parecem ser muito facilitadoras nesse processo, né? Porque a etimologia, ao mesmo tempo que pode trazer algum conhecimento, né? No caso de ab, ad, a gente pouco, às vezes, faz uso disso, tá? Então, novas leituras ocorrem no decorrer da derivação também, né? Que a gente pode fazer isso sem precisar, às vezes, abrir mão das estruturas morfológicas, né? A gente vai dizer que rumo e arrumar não compartilham, né? Compartilham apenas fonologia, será mesmo?
né? Então, a gente pode preservar a morfologia e, mesmo assim, a gente fazer saltos semânticos, né? Diferente do que a gente tinha que fazer lá na morfologia distribuída, em que a gente tinha que reestruturar a estrutura sintática, né? E aí não há necessidade, nesse caso, de propor reanálises morfológicas, que são muito caras ao sistema linguístico, né? Então, a gente poderia fazer uma busca enciclopédica em vários pontos da derivação e não necessariamente a gente ter que fazer reanálises estruturais, tá? Então, essas são algumas das referências que eu utilizei para fazer isso daqui, nada disso praticamente foi da minha cabeça, e também tem a minha dissertação que eu não coloquei aqui, mas foi grande parte em relação a isso que eu falei hoje, tá? Então, era isso que eu tinha para terminar de falar com vocês, tá? É uma teoria mais difícil, né? Eu imagino que vocês tenham percebido isso, né? Ela é bem mais difícil, com bem mais coisas para falar, mas a ideia era mostrar para vocês o quanto que as análises morfológicas podem ser facilitadas a partir da nossa consciência dos constituintes das palavras, né? O quanto que isso que pode facilitar algumas das nossas abordagens morfológicas na língua portuguesa, né? Sobretudo a dos particípios, dos prefixos, e o quanto que muitas vezes as análises semânticas atrapalham nas nossas... eu também acho, Juliana, eu também acho que é complexa, mas que consegue também dialogar com o ensino. É claro que isso aqui que a gente faz, eu e a Elaine estamos fazendo aqui, é um gostinho que a gente dá, né? É só um caminhozinho para vocês procurarem, né? Tem muita bibliografia aí que depois a gente pode compartilhar com vocês, né? Mas é só um gostinho, porque a ideia é que vocês entendam bem as teorias, os modelos teóricos, né? Exatamente, eu também acho, Daniela, que é uma coisa assim para a gente justamente trazer a consciência, né? No momento que a gente traz a consciência, a gente está justamente refletindo sobre a língua, que é o ponto, né, que a gente está sempre falando, que é o da metalinguagem, né? A gente usar, né, os mecanismos linguísticos para pensar sobre os fenômenos linguísticos, né? Então, eu acho que essas teorias trazem muitas ferramentas metalinguísticas para a nossa abordagem, né? Elaine, você quer falar alguma coisa? Eu acho que sim. Eu estava acompanhando esse final da sua aula e pensando o quanto que isso é rico para trabalhar, por exemplo, com processo de ortografia, como você tem falado, mas também com a própria questão da formação de palavras. Agora, olhando para o material do 7º ano, do 6º ano, que é onde eu estou, né, na educação básica, eu tenho notado que a formação de palavras está deslocada. Ela nem tem aparecido. O ponto em que ela aparece é quando vem falar de ortografia. E só, não tem, no 6º ano, se eu bem me recordo, lá no início da carreira, tinha um capítulo sobre formação de palavras. Você falava lá sobre radical, sufixo, aqueles elementos gregos e tal. Até você dava um outro ponto de vista. Agora, trabalhando com o sistema de ensino, a formação de palavras está entrando somente para falar de ortografia. O quanto isso aí que você está apresentando é importante para a gente linkar a formação de palavras, a ideia de uma língua, de um mecanismo mental, com essa ortografia que está lá. Então, houve uma redução, mas a gente pode pegar essa redução e ampliar de acordo com o conhecimento que a gente tem. Acho que isso é fundamental. Eu não sei a experiência de outras pessoas, a gente tem aqui gente de diversos estados do Brasil, gente do exterior, eu não sei como é que a gente pode dialogar isso nos diversos, distintos materiais. Lá onde eu trabalho com um sistema de ensino fechado. E é isso. Formação de palavras está restrita à ortografia. Acabou. Cada palavra... Tanto é que elas vêm sempre na seção ortografar. E é sempre assim mesmo, eu acho, né? A parte, até das gramáticas tradicionais, se a gente olhar ali, o que é destinado à morfologia é muito pequeno, né? Não que as gramáticas normativas sejam alguma coisa que deveria ser diferente do que são, né? Mas, assim, né, mesmo eles que são livros grandes, né? E a parte destinada à morfologia, no máximo, fala-se sobre...
alguma coisa assim de grandiosa, assim, que vai servir para alguma coisa, muitas vezes, é relacionada à questão de categorização, né? A categoria de substantivos, sei lá, acho que tem alguma coisa, mas, né, pelo ponto de vista de semântica nocional. Né, o que é o seu substantivo, o que é o verbo, o que é não sei o quê. Isso é o máximo de morfologia, né? Que não é morfologia. Sim. Né? Então, a formação de palavras é muito deixada de lado, né? E além dela dar consciência para a formação, né, de neologismo, de criação, como que se cria a palavra, né? Como é que a gente forma a palavra? A gente às vezes faz ênfase, inclusive nas universidades, né? A gente faz ênfase na formação de sentença e esquece da formação de palavras. Né? Mesmo nas universidades é raro que morfologia seja uma disciplina em que as pessoas, né, se dedicam muito, que sejam ultra especialistas. Para a gente arrumar morfólogos para concursos, às vezes é difícil para caramba, porque não tem morfólogo, né? Então, o quanto que isso é importante, né? Esse processo é importante e que vai ter